Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas por dentro tudo parece fundamentalmente errado? Sua vida, quando vista de fora, parece um roteiro que deveria funcionar, mas há um desconforto, um vazio silencioso que grita que você não pertence mais àquele cenário. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando medicar esse sentimento, acreditando que ele é um sinal de que algo está quebrado nelas. Mas e se eu te dissesse que esse sentimento não é o seu maior problema, mas sim o seu maior poder? E se essa confusão, essa sensação de ser um estranho na própria pele, for na verdade o sinal mais claro de que o seu futuro está te chamando e a sua alma finalmente atendeu a ligação? O que você está sentindo não é uma crise existencial, é o sintoma de uma ascensão. Nos próximos minutos, você não vai receber conselhos superficiais. Você vai entender por que a sua realidade está se dissolvendo silenciosamente e como esse processo de desmoronamento é, na verdade, a construção de uma vida que finalmente ressoa com quem você nasceu para ser. Fique comigo, porque o que você vai descobrir não é apenas um sinal, é um mapa para a sua inevitável transformação. Muitas vezes, a maior revolução da vida de uma pessoa não começa com um estrondo, mas com um silêncio ensurdecedor. É aquele despertar numa manhã de terça-feira qualquer, onde o sol é o mesmo, o café tem o mesmo gosto e o caminho para o trabalho é idêntico, mas algo por dentro simplesmente não se encaixa mais. É como se a alma estivesse vestindo uma roupa que, de uma hora para outra, ficou pequena demais. Ninguém ao redor percebe, mas para quem sente, essa dissonância é a única realidade que importa. Essa estranha sensação de ser um espectador na própria vida não é um sinal de que algo deu errado. Pelo contrário, é o primeiro indício de que algo finalmente está começando a dar certo. É a bússola interna apontando para uma nova direção, mesmo que a mente lógica ainda não tenha recebido o mapa. Esse aperto sutil no peito ou aquela vontade repentina de quebrar as próprias regras não são sintomas de uma crise, mas sim o eco de uma versão sua que já começou a caminhar para o futuro, te convidando para acompanhá-la. Pense nisso como um rádio que tocou a mesma estação por anos a fio. A música era familiar, confortável e previsível. Até que um dia o som começou a parecer apenas ruído, um chiado que irrita a alma. Sem saber exatamente o porquê, a mão começa a procurar o botão de sintonia, gerando lentamente em busca de uma nova melodia, uma frequência que ressoe com o que você se tornou por dentro. Esse desconforto é o sinal de que você não aguenta mais o ruído da antiga estação. E é justamente nesse momento, no meio do que parece ser apenas confusão, que a verdadeira jornada se inicia. Esse chamado não vem em forma de um manual de instruções claro e objetivo, mas sim através de sussurros nos momentos mais inesperados do dia. É uma inquietação que te cutuca, uma fome por algo que você nem sabe nomear ainda. Prestar atenção a esses sinais é o primeiro passo para compreender a linguagem por trás dessa grande recalibração que já está em andamento. Aquele desconforto que paira no ar não é um defeito na sua percepção, mas sim a sua percepção se tornando mais apurada. O que a pessoa está sentindo é o resultado de uma profunda recalibração interna, uma verdadeira mudança em sua assinatura energética. Sem que a mente consciente desse a autorização, a alma começou a vibrar em uma nova frequência, mais alta e mais refinada. É por isso que o que antes nutria, hoje parece insosso. O que antes cabia, hoje sufoca. A sua essência mudou de endereço vibracional primeiro. Para simplificar, imagine que durante toda a sua vida, você foi um ímã calibrado para atrair ferro. Seus hábitos, seu círculo social, sua carreira, tudo era ferro e tudo se conectava a você com perfeição. Agora imagine que por um processo interno e natural, sua polaridade mudou e você se tornou um ímã que atrai ouro. O ferro ao seu redor não vai mais grudar. Na verdade, ele vai começar a ser repelido, não porque o ferro seja ruim, mas porque a sua natureza magnética fundamental não é mais compatível com ele. Esse exato momento é o que muitos chamam de o vazio ou o espaço entre mundos. É aquele período em que a sua realidade interna já deu um salto, mas a externa ainda não acompanhou o movimento.
A maioria das pessoas se desespera aqui, tentando forçar o encaixe com o velho mundo de ferro, por puro medo do vácuo. Mas o sábio entende que este espaço não é um abismo, e sim o solo fértil, onde a nova realidade de ouro está silenciosamente germinando, aguardando o tempo certo para brotar. É inevitável que essa nova vibração comece a emitir ondas que alterem o ambiente ao redor. E as primeiras estruturas a sentir esse impacto são sempre as mais próximas de nós, nossos relacionamentos e conexões sociais. A nova melodia que a pessoa começa a emitir pode soar estranha, até mesmo dissonante, para aqueles que estavam acostumados com a canção antiga. É nesse ponto que a jornada pode se tornar um pouco mais solitária, mas por um motivo incrivelmente revelador. Este é, talvez, um dos trechos mais delicados e dolorosos da jornada. O momento em que a sua transformação interna começa a ser espelhada pela distância dos outros. Aquela conversa com o velho amigo que termina em silêncio, pois os assuntos já não conectam. Aquele almoço de família onde a pessoa se sente falando um idioma completamente diferente. Não é que as pessoas tenham piorado ou que você tenha se tornado melhor. É que a ponte vibracional que antes os unia simplesmente se dissolveu no ar. E isso gera um luto silencioso. É crucial entender que essa dissonância não é uma punição, mas sim a mais clara confirmação de que a sua evolução é real. Imagine um músico que passou anos em uma orquestra e, após muito estudo, aprendeu a afinar seu instrumento em um tom mais elevado e cristalino. Ao voltar para o ensaio, a mesma música de antes soará desafinada e caótica aos seus ouvidos. Para encontrar a harmonia de novo, ele não pode forçar a orquestra a mudar. Ele precisa de silêncio para, então, atrair outros músicos que também se afinaram naquele novo tom. A tentação neste vale da invisibilidade é enorme. Muitos tentam abaixar o próprio tom para se sentirem aceitos novamente, explicando-se excessivamente ou até se desculpando por terem mudado. O caminho do sábio, no entanto, é outro. Caminhar com graça, sem encolher a própria luz. Não se trata de arrogância, mas de autocompaixão. É um convite para parar de buscar aplausos e começar a se nutrir da própria aprovação, sabendo que o seu alinhamento não é negociável. E a grande e bela ironia deste processo é que, ao abraçar a própria solidão e parar de lutar contra a corrente, a pessoa se torna um farol. O espaço energético deixado por aquilo que já não serve abre caminho para o novo. Mas, para que esse novo chegue de forma sólida, é preciso olhar para trás uma última vez, não com mágoa, mas com sabedoria, e entender como cada peça do passado foi, na verdade, um degrau essencial para chegar até aqui. Chega um momento na evolução de uma alma em que ela para de olhar para trás com ressentimento e começa a enxergar seu passado como um mapa. Cada desvio, cada beco sem saída, cada erro que a mente julgava como uma falha catastrófica era, na verdade, uma marcação essencial nesse mapa. O universo não opera com moralidade de certo e errado, ele opera com contraste e calibração. Cada experiência de baixa vibração foi uma aula intensiva que ensinou, pelo averso, o que é o alinhamento verdadeiro. Pense no processo de forjar uma espada lendária. O mestre ferreiro não apenas aquece o metal, ele o martela impiedosamente, dobra-o sobre si mesmo e o mergulha em água fria repetidas vezes. Cada golpe doloroso, cada choque térmico não serve para quebrar a lâmina, mas para remover suas impurezas e torná-la inquebrável. Da mesma forma, cada desgosto, cada frustração e cada momento de desespero do seu passado foram as marteladas que forjaram a sua resiliência, preparando-o para poder empunhar a própria luz sem se quebrar. Isso pode ser aplicado de forma prática. Pense em um relacionamento que terminou mal ou em um emprego que drenou sua vida. Em vez de lamentar o tempo investido, pergunte-se com honestidade: o que eu aprendi sobre meus próprios limites ali? Qual clareza sobre o que eu não aceito mais essa situação me trouxe? Este exercício transforma o veneno do arrependimento em remédio. Você deixa de ser uma vítima da sua história para se tornar o estudioso dela, o alquimista que encontra ouro no chumbo.
Ao integrar essa sabedoria, uma quantidade imensa de energia, antes presa no passado, é liberada para o momento presente. A sensação de estar atrasado se desfaz, pois se compreende que não houve um segundo desperdiçado. Com o passado finalmente honrado como o grande professor que foi, a pessoa se vê diante do último portal. Agora, com toda a sua força recuperada, ela está pronta para atravessar o limiar para a sua nova vida. E é exatamente aí que o maior e mais sutil dos guardiões se revela: o medo. Existe um paradoxo estranho e profundo no processo de despertar. Quanto mais perto a pessoa chega da versão de si mesma que sempre sonhou, mais intenso se torna o medo. É a ansiedade que surge não da possibilidade de falhar, mas do terror de finalmente ter sucesso e não saber quem se tornará. Esse medo não é um sinal vermelho para parar, é o rugido do guardião do limiar, a última resistência da sua antiga identidade que sabe que está prestes a ser dissolvida para sempre. Ele não está te protegendo de um perigo, está tentando te proteger do desconhecido. Este medo, na verdade, é a sua maior confirmação. É a turbulência que um avião enfrenta pouco antes de romper a barreira do som. É a prova de que você não está mais andando em círculos, mas sim pressionando a fronteira, entre as linhas do tempo. O seu sistema nervoso está desintoxicando uma vida inteira de hábitos de sobrevivência, e isso gera um desconforto físico e emocional. Sentir o medo e a ansiedade neste ponto significa que a sua energia está se movendo mais rápido do que as suas circunstâncias, e isso é um sinal fantástico. A grande virada não acontece quando o medo desaparece, mas quando a pessoa decide agir apesar dele. A prática aqui não é dar um salto cego, mas tomar microdecisões alinhadas com o seu eu futuro. Se a versão de você que já vive essa nova realidade estivesse em seu lugar, qual pequena escolha ela faria agora? Qual livro ela começaria a ler? Como ela responderia àquele e-mail? Qual alimento ela escolheria para se nutrir? A ideia é parar de esperar por uma grande revelação e começar a incorporar a nova frequência em ações pequenas e diárias. No fim das contas, a mudança que você tanto esperava não é um destino a ser alcançado, é uma realidade a ser incorporada. O trabalho não é mais tentar chegar lá, mas sim viver a partir de lá, aqui e agora. Cada vez que você sente o medo, respira fundo e age com a coragem de quem já atravessou o portal. Você colapsa um pedaço daquela nova realidade no seu presente. Você deixa de ser o viajante que espera pelo futuro e se torna o próprio portal, a ponte viva entre o que você era e tudo o que está destinado a se tornar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi um ato de ressonância. A parte mais profunda de você reconheceu a verdade no que foi dito, porque essa não é apenas uma teoria, é a descrição exata da sua realidade atual. A mudança que você tanto esperava não é um evento no futuro, é uma frequência que já está ativa dentro de você. O trabalho agora não é mais esperar por um sinal, mas sim ter a coragem de se tornar o próprio sinal. Então, a pergunta que ecoa no ar agora é: o que você vai fazer com isso? Você vai tratar este vídeo como mais uma dose de inspiração passageira ou como o ponto de virada que ele foi destinado a ser? Vai continuar sendo leal aos medos e às limitações da sua versão passada ou vai dar um pequeno passo hoje na direção da vida que sua alma sabe que você merece? Até quando você vai adiar o encontro com a pessoa que você realmente nasceu para ser? Deixe sua resposta nos comentários, não para mim, mas como um decreto para o universo. Diga qual será a primeira ação, por menor que seja, que você tomara para honrar essa nova frequência. Esta jornada de despertar é contínua e cheia de nuances. Se você está comprometido em não apenas entender, mas em verdadeiramente incorporar essa transformação, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muito mais para descobrirmos juntos. A sua evolução não precisa esperar.